Bom, agora nós vamos falar um pouquinho das matrizes especiais, tá? Então, por exemplo, a primeira que nos aparece são as matrizes quadradas, tá? Ela tem esse formato quadradinho aqui, quer dizer que o número de colunas é igual ao número de linhas, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma 2 por 2, né? Duas linhas por duas colunas. Aqui uma 2 por 3, uma 3 por 3, né? E aqui uma 1 por 1. Quando ela é quadrada, a gente fala que a ordem dela é, por exemplo, nesse caso aqui, a ordem de A é 2. Não preciso falar que é 2 por 2, tá? A ordem de B é 3 e a ordem de C é 1, tá? São esses exemplos aqui. Então, por exemplo, se eu falar uma matriz quadrada de ordem n, é porque ela tem n linhas e n colunas, tá? É a nomenclatura comum que a gente usa, tá? Uma matriz quadrada é uma matriz de ordem n, tá? É uma matriz de ordem 30, tá? Então ela é 30 linhas por 30 colunas, né? Então, ó, 30 linhas com 30 colunas, eu tenho aí 30 vezes 30, 900 elementos nessa matriz, 30 por 30, tá? Então as matrizes, elas podem tomar assim proporções bem grandes, tá? É isso aqui, né? Aqui, quando a matriz é quadrada, a gente fala das diagonais, tá? As diagonais, a diagonal principal, que são os elementos que estão na diagonal, né? Assim, na diagonal principal dela, onde o I é igual ao J. Então, por exemplo, quem é que vai estar na diagonal principal numa matriz de ordem 3, por exemplo? Né? Vai até a 3 por 3, né? Então, o A11, o A22 e o A33 estão na diagonal principal. A outra diagonal, ela satisfaz isso aqui, a posição I mais o J, né? O I mais J dá a ordem mais 1, tá? Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho esse exemplo aqui, ó, uma matriz quadrada de ordem 3, né? Ela é 3 por 3, tá? Então, quem é que está na diagonal principal? O A11, A22 e A33. Então, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3. Ó, os dois são iguais, né? O I e o J são iguais, tá? Então, o A1 é o elemento 1, A22 é o elemento 3 e aqui o A33 é o menos 7. Quem está na diagonal secundária? São o A13, o A22 e o A31, que são esses aqui, ó. Tá? Então, por quê? Na hora que eu somo os dois, ó, lembrando que a minha ordem é 3, na hora que eu somo o I e o J dos elementos da diagonal secundária, vai dar 4. Então, 1, 3 dá 4, 2 mais 2 dá 4, 3 mais 1 dá 4. Né? Então, os elementos da diagonal secundária, o A31 é o menos 5, o A22 é a 3, 1. O A1, 3, né? Que é a linha 1, coluna 3 é o menos 5. O A22 é 3 e o A31 é 7, tá? Então, diagonal principal, sempre elementos do tipo A e J com I igual a J, tá? Sempre que a gente vê aqui que os dois índices são iguais, está na diagonal principal. Acontece do pessoal chamar, por exemplo, de A e I, né? Porque o I é igual ao J, então fica assim, tá bom? Bom, vamos puxar aqui. Essa foi a matriz quadrada, agora a gente fala da matriz nula. Matriz nula não é nada mais sugestivo do que todos os elementos da matriz nula serem iguais a zero. Tá? Então, a matriz nula é a matriz em que o A e J é igual a zero para qualquer que seja, para quaisquer valores de I e J. Lembrando que o I está relacionado às linhas, né? Então, quer dizer, ele varia entre 1 e M, e o J varia entre 1 e N, né? Porque as colunas. Então, olha só, eu tenho uma matriz nula de ordem 3 por 2. Então, eu tenho 3 linhas e 2 colunas, todos os 6 elementos são nulos, tá? E a matriz nula a gente denota assim, ó. É a matriz 0, M por N, tá? Então, quer dizer, por exemplo, a 0, 2 por 3. É a matriz que tem 2 linhas e 3 colunas, todas com 0, tá?
Então, essa é a matriz nula. Matriz coluna. A matriz coluna, ela é uma matriz que possui única coluna. Né? Então, ela tem m linhas, tá? Mas o n, que é o número de colunas, é sempre igual a 1. Tá? Então, por exemplo, essa matriz A aqui, ela tem 3 linhas e uma coluna. Tá? Né? Então, a ordem de A é 3 por 1. Tá? Então, uma matriz coluna. Aqui o exemplo B aqui, né? O 2 por 1, né? 2 linhas e uma coluna. Então, uma coluna só, matriz coluna. E a matriz que, né, de uma entrada só, 1 por 1, né? Ela também é uma matriz coluna, porque ela tem uma coluna só. Desse mesmo, então, olha, como a matriz coluna n é o número de colunas, né? Então qualquer elemento aqui, ó, de A vai ser do tipo A I 1, não é? Qualquer elemento de A vai ser do tipo A I 1. O I vai variar, o número de linhas varia até o M, né? Mas o número de colunas fica fixo em 1. Aqui, agora, a outra, né? Que a gente pensa imediatamente, da matriz linha, que é aí aquela que tem M igual a 1. Então, o número de linhas é 1. Uma linha por 5 colunas, tá? Uma linha por 3 colunas. Então, qualquer elemento dessa matriz A é do tipo A1J, né? O J varia aí de 1 até 5, nesse exemplo A, né? E aqui, no exemplo B, o J varia de 1 até 3. Tá? Então, aqui é A11, A12, A13, até chegar no A15, mas A uma coluna, uma linha só, né? Bom, esses são os tipos, né, de matrizes. Vamos seguir com mais alguns. Aqui a matriz diagonal. São as matrizes que têm elementos somente diferentes de zero, né, somente na diagonal. Então, quer dizer que fora da diagonal, todos os elementos são zero. Como que eu escrevo isso? Tá? O AIJ é igual a zero se o I for diferente de J. Isso significa o quê? Que toda vez que o I for diferente de J, ou seja, que o elemento estiver fora na diagonal, né? A gente viu que o elemento da diagonal ele é do tipo A11, A22, A33, né? Então o I é igual ao J na diagonal. Então sempre que o I for diferente do J, aqui os elementos serão zero, tá? Ah, mas eu posso ter elementos nulos na diagonal também? Posso. O que eu estou fixando com essa restrição é que quando o I for diferente de J, então o AIJ vai ser igual a zero, tá? Não estou falando nada de quando o I for igual ao J, ou seja, dos elementos da diagonal. Então, por exemplo, aqui essa D aqui, ó, a matriz nula, 2 por 2, tá? A diagonal também é nula, só que ela satisfaz essa minha condição. Por quê? Quando I é diferente de J, o elemento AIJ é zero, que são esses dois casos aqui, tá? Então, a matriz nula quadrada também é uma matriz diagonal, uma matriz diagonal cuja diagonal também é zero, tá? Isso a gente tem que prestar bem atenção, tá, gente? Qual que é a minha definição? A minha definição de matriz diagonal é o AIJ vai ser zero, os elementos vão ser zero, sempre que o I for diferente de J. Satisfez isso? É diagonal, tá? E a matriz identidade, aí sim, ela tem uma outra condição, tá? A matriz diagonal, a matriz identidade, ela é uma matriz diagonal, ou seja, ela é uma matriz quadrada, ela é uma matriz onde fora da diagonal tem elemento zero, só que além de tudo, quando está na diagonal, o elemento vale 1. Né? Então eu posso colocar aqui, ó, que a identidade de ordem n, ela é
A e J igual a 1 se o I for igual ao J, e o A e J é igual a 0 se o I for diferente do J. A identidade tem essas duas condições, né? 3 por ser quadrada, né? Já estou fixando aqui que é a identidade de ordem N, tá? Então, ó, a identidade de ordem 1 tá aqui. A identidade de ordem 2 é essa daqui, né? Ó, 1 na diagonal, 0 e a de ordem 3. Né? Como seria a de ordem 5? Seria continuar aqui, né, mantendo mais duas linhas aqui, duas colunas aqui, né, com 1 somente na diagonal, tá? Essa matriz de identidade é muito importante depois na hora que a gente avançar na teoria, tá? Matriz triangular superior. É uma matriz quadrada, onde todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. Ó, tá vendo? São nulos. Onde que está a diagonal principal? Tá aqui, ó, a diagonal principal. Então, para baixo dele dá 0, tá? Como que eu escrevo isso? O A e J vai ser igual a 0 quando o I for maior do que J. Por exemplo, ó, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o A, linha 3, coluna 1. Ó, o I é maior que J. Esse cara aqui, ó, é o A, 3, 2. Olha lá, o I é maior do que J. Esse cara aqui é o A, 2, 1. Também, o I vale 2 e o J vale 1. O I é maior do que o J. Toda vez que o I for maior do que J, o elemento vai estar abaixo da diagonal. Então, para ser triangular superior, esses carinhas têm que ser todos 0, tá? Fica como aí curiosidade aí para vocês tentarem fazer aí uma programaçãozinha rápida, né? Para preenchimento, por exemplo, de uma matriz triangular superior, né? Ou de uma matriz da matriz identidade, né? Usando aí alguma linguagem que vocês conheçam, tá? Depois eu mostro para vocês usando o Silab, tá? A matriz triangular inferior, ao contrário, né? Na parte de cima é toda nula, né? Ele pode ter coisas não nulas na parte de baixo, tá? Então, ó, por exemplo, esse aqui é 2 por 2, né? Quem é esse cara que está aqui zerado? É o elemento linha 1, coluna 2. Ó, o I é menor do que o J. Então, para matriz triangular inferior, ela pode ter coisas não nulas, né? Somente da diagonal para baixo, por isso que ela se chama inferior, é triangular inferior. A parte de cima vai ser um triângulo nulo, né? A gente pode colocar assim, ou seja, o A e J vai ser 0 toda vez que o I for maior do que o J. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 1, 3, 0, 5, 1, 0, 0, 0. Ficou torto aqui, mas... Então, ó, essa matriz aqui, ela é uma matriz triangular inferior. Ah, professora, mas eu tenho zeros aqui fora. Não tem problema. Ela satisfaz essa condição. Para todo I menor que J, para todo A e J com I menor do que o J, esse elemento é 0. Tá? Tá aqui o A, 1, 2, 1, 3 e 2, 3. Tá? Todos zeros. Esses outros zeros aqui não entram e não furam a definição de forma alguma. Bom, a gente ainda tem agora a matriz simétrica. Opa! A nossa matriz simétrica. A matriz simétrica é a matriz que os elementos simétricos são iguais, tá? O que é um elemento simétrico aqui? Olha só. Então, o AIJ é igual ao AJI. Então, por exemplo, o A12 vai ser igual ao A21. O A13 vai ser igual ao A31, tá? Ó, A, linha 1, coluna 2. Linha 2, coluna 1, são iguais. Linha 1, coluna 3. Linha 3, coluna 1, são iguais, tá? Linha 1, coluna 4. Linha 4, coluna 1. Tá vendo? Então, elas são simétricas porque ela tem uma diagonal de simetria praticamente, né?
Olha, eu consigo aqui estabelecer a simetria aqui, tá? Então, a matriz simétrica, ela é uma matriz quadrada e o AIJ é igual ao AJI, tá? Ela é simétrica, tá? Tá? Onde os elementos simétricos, eles são opostos, tá? Eles têm sinais opostos. Então, aqui, né, é escrito dessa forma, tá? O AIJ é igual ao AJI, né? Só que com o sinal trocado, tá? Então, aqui, ó, esse exemplo 1.4 aqui, vamos usar ele, na verdade, como um contra-exemplo, tá? Porque vamos olhar aqui, se eu pensar nos elementos opostos, aqui nos elementos simétricos, então aqui eu tenho o A12 e aqui eu tenho o A21, realmente eles são opostos, né? Aqui eu tenho o A13 e aqui eu tenho o A31, também são opostos. Só que olha só o que acontece quando o I é igual a J. Quando o I é igual a J, eu tenho o A11, tá? O A11, ele deveria ser igual a menos o A11, tá? Só que o A11 vale 1, tá? O menos A1 deveria ser menos 1, tá? Então, aqui eu chego numa outra condição, que toda matriz assimétrica tem os elementos da sua diagonal principal igual a zero, tá? Porque senão eu fujo aqui, ó, o A e J, né? O I valendo 1 e o J valendo 1 tem que ser igual ao menos o AJI. Tá? E onde que é que eu tenho que um número é igual a menos ele mesmo? Somente se o elemento for o zero. Tá? Então não tenho como eu ter uma matriz assimétrica com outros números na diagonal que não seja o zero. Esse caso aqui é uma matriz antissimétrica, tá? Os elementos aqui da diagonal são zero, e aqui eu tenho elementos, olha, opostos, tá? Os simétricos são opostos. Esses são os principais tipos de matrizes que a gente tinha que tratar antes de falar das operações entre elas. Até mais, pessoal!